você abrir a palavra do Senhor no texto que vamos meditar nessa noite. Segunda carta do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo número 3. Nós temos estudado, a carta aos Tessalonicenses desses últimos cultos. E nós chegamos agora na segunda epístola, portanto, agora no capítulo 3, nós vamos ler os 5 primeiros versos. Dentro dessa sequência que estamos fazendo, eu convido você a acompanhar a leitura que farei de segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 5. Todos acharam, amém? Eu vou ler então, os irmãos acompanham, diz assim a palavra do nosso Deus. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai querido, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado a Deus, porque através dela nós somos exortados, ensinados, corrigidos e aprendemos o padrão que o Senhor requer de cada um de nós. Que Teu Santo Espírito nos ilumine nesta noite, nos edifique, nos conduza, ó Deus, a compreender a Tua palavra, e que o Senhor, na Tua graça e misericórdia, me use apesar de mim mesmo, e que nós possamos sair daqui debaixo do Teu cuidado, exortados e edificados pelo Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, por nosso próprio bem. É o que nós clamamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós temos estudado um pouquinho sobre as epístolas de Paulo à igreja de Tessalônica. Você que tem acompanhado conosco, você sabe que a carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta muito gostosa até mesmo de ler, porque é onde ele apresenta em vários momentos motivos de ações de graças a Deus pela vida dessa igreja. Se você der uma olhadinha comigo, lá na primeira epístola, o motivo dessa ações de graças de Paulo está no fato dessa igreja ter se tornado uma igreja modelo. Veja lá, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 2 e 3. Veja como ele diz, ele, Silvano e Timóteo que escreveram essa carta. Silvano e Timóteo estavam junto de Paulo, o foco é o próprio apóstolo, mas ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-nos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4 também: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Veja que Paulo dá graças a Deus pela vida dessa igreja e pelo modo que essa igreja estava servida ao Senhor. Nós trabalhamos, e aqui está o fundamento de toda a carta, essas virtudes que é apresentado, essa fé que gera obras, essa fé operosa, esse amor abnegado, esse amor que está disposto a abrir mão em favor do próximo, em mostrar caridade, piedade, e a esperança das promessas do Senhor sendo aplicadas sobre essa igreja. Essa igreja, portanto, se torna essa igreja modelo. O verso 7 desse mesmo capítulo vai dizer: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. E aí então toda a carta do apóstolo Paulo vai
seguir essa linha da gratidão dele a Deus pela vida dessa igreja, através da postura que essa igreja tem assumido diante de Deus e do serviço que ela tem prestado na presença do Senhor e para a honra e glória do Senhor. A primeira carta, os capítulos subsequentes vão falar e reforçar essas três áreas, tanto a fé operosa, quanto o amor abnegado, quanto a esperança, trazendo ensinos e reforçando, e sempre Paulo vai então chamar a atenção: olha, continue fazendo como vocês estão fazendo, olha, permanece ali, desse modo que vocês estão agindo. E na segunda epístola, que é o que começamos recentemente, também vai apontar o mesmo caminho. Se você olhar a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, ele já começa mais uma vez dando graças a Deus pela vida desta igreja, e aí chamando a atenção dessa igreja para se fortalecer quanto à esperança nas promessas do Senhor. E por isso ele trata sobre a volta do Senhor, as heresias que estavam sendo ensinadas naquele tempo, como se Jesus já tivesse voltado, e ele explica a respeito da vinda do Senhor e qual era a postura que a igreja deveria ter, que era justamente estar fundamentada na verdade, e a verdade como palavra de Deus, e na prática das tradições, ou na prática da sã doutrina, nas tradições que os próprios apóstolos, que os próprios primeiros discípulos de Cristo haviam ensinado para a igreja. Então, ou seja, a igreja estava sendo exortada a permanecer firme na verdade, que é a Sagrada Escritura, e na prática dos ensinos dos próprios apóstolos e daqueles que estavam anunciando a sã doutrina. Nesse sentido, ele termina o capítulo 2, e aí nós iniciamos aqui o capítulo 3, onde ele vai pedir agora, ele que sempre está orando em favor da igreja, pedir para que a igreja ore por ele. É dessa forma que ele começa. Ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós. Aí a pergunta que surge: mas em que sentido? Por que Paulo está pedindo oração? E aí nós vamos observar, irmãos, que o capítulo 3, de 1 a 5, vai nos conduzir a entender que a igreja de Tessalônica deveria estar comprometida, envolvida com a obra que o apóstolo realizava, que era a obra missionária, que era a obra de proclamar as virtudes de Deus, de anunciar. Nós podemos observar aí que ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós. Veja, para o quê? Para que a palavra do Senhor se... O que está escrito aí? O que está escrito aí, irmão? Vamos lá? Se propague. O que é propagar? Que seja anunciada, que o alcance dessa palavra atinja lugares que ainda não atingiu. Então, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Veja, como também está acontecendo entre vós. Ou seja, a igreja de Tessalônica era uma igreja que estava propagando a palavra de Deus, e essa palavra estava sendo glorificada no meio deles. Irmãos, essa igreja era uma igreja modelo. Uma igreja modelo passa pela prática da propagação do Santo Evangelho. Não tem como fugir disso. Você, como um crente modelo, você precisa, ciente da promessa lá de Jesus, de Mateus 24, que o fim virá depois que a pregação for em todas as nações, e que pesa sobre nós a responsabilidade de fazer discípulo. Você, como um crente que quer glorificar a Deus, ser modelo, você precisa estar envolvido com a obra missionária, propagando a palavra de Deus. Trazendo essa ideia geral, então eu quero começar aqui propriamente, o sermão, mostrando que Deus, na sua grandeza, Ele age para alcançar os seus eleitos. O Salmo 139, verso 14, nos diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso e formado. Deus nos formou a todos. Você não está aqui fruto do acaso. Você não é um acidente cósmico.
Nós que cremos na soberania de um Deus Criador, precisamos reforçar a ideia de que se você existe, é porque os planos de Deus determinam que você existe. Você é único. Porque Deus, de um modo assombrosamente maravilhoso, te formou. Então nós temos essa explicação, essa visão bíblica de que cada indivíduo criado à imagem e semelhança do Senhor é, de fato, alguém que Deus age soberanamente. Ninguém está aqui com a cara. Agora, uma vez que nós fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, essa realidade do fato de Deus ter nos criado a cada um ganha uma repercussão maior. E o que será que Deus quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Se Deus me criou, se Deus me formou, o que será que Deus quer de mim? O rei Davi, nesse salmo, expressa primeiro essa grandeza de Deus em vários aspectos, mostrando que a nossa existência, irmãos, não é por um acaso. Tudo foi milimetricamente planejado pelo Senhor, que nos criou, como diz o texto, por modo assombrosamente maravilhoso. E aí a pergunta é, mas então para que Deus nos criou dessa forma? Por que eu existo? Né? Nós sabemos pela nossa confissão de fé, pelos nossos catecismos, que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Deus te criou para que você glorifique a Deus. Por isso todos aqueles que desprezam a Deus, né, que não reconhecem o Senhor como Deus, que não vivem para Deus, que não entregam a sua vida ao Senhor, estão vivendo de uma maneira que desagrada ao próprio Criador, e por isso são passíveis de receber a condenação que é prevista a todos aqueles que não amam o Senhor, que amaram mais as trevas do que a luz. Então nós vemos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e viver em comunhão com Ele. O texto do nosso catecismo diz: e gozá-lo para sempre. Manter comunhão e intimidade com o Senhor. Foi para isso que Ele nos criou. Nos criou para manter um relacionamento. O foco, portanto, é glorificar a Deus com a nossa existência. Nós não estamos no mundo para viver sem propósito. Existe uma ilustração, geralmente eu faço isso quando nós estamos no estudo bíblico, né? Mas uma ilustração da criação de clipes. Certamente vocês já ouviram isso numa escola dominical, eu apresentando, que foi feito lá por um norueguês e que tem o objetivo de unir papéis. Esse é o principal objetivo do clipe, não é verdade? Unir papel. Só que nós vemos que ele acaba sendo utilizado de um monte de formas. E um outro norueguês, tanto que o clipe é um símbolo nacional da Noruega, acabou fazendo uma pesquisa de um lote de clipe, ou de clipes, para ver qual foi o destino que deu. E aí, muitos se perderam, outros foram usados e destruídos em conversas telefônicas. Né? Já fez isso? Quando está conversando, pega um clipezinho, acaba com ele. Outros serviram, dentro do contexto lá da Noruega, né, de fichas de jogos, né, tipo poker, se fosse o nosso contexto aqui, o truco, certamente, tempo de tudo. Outros foram usados para limpar ponta de tubo de cola. Outros foram usados para sustentar o fechecler do zíper. Se você está com um clipe aí segurando aí, não fique vermelho, é só estou citando aqui a pesquisa. Mas, ou seja, o clipe que foi criado para unir papéis é utilizado por um monte de coisa para a qual ele não foi criado. E fazendo analogia, né, nessa ilustração, Deus nos criou para glorificá-lo e para desfrutar da companhia dele. E tem muitos clipes que Deus criou que não são usados para o fim, para o propósito para o qual o próprio Deus criou. As pessoas vivem para si mesmas, elas vivem para satisfazer os seus próprios desejos,
Algumas são usadas aí para desentupir tampa de cola velha, outros para sustentar feixe eclair, outras são simplesmente jogadas fora. Mas a grande questão é: e você? Você vai ser usado para o fim para o qual Deus te criou? Você vai ser usado segundo o padrão que o próprio Deus te criou? E aí, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos então que glorificar a Deus com a minha existência, com a minha vida, com as minhas atitudes e com o modo que eu falo do seu amor e do seu Evangelho, é que determina se eu estou sendo usado para o fim correto, ou se eu estou desperdiçando esse grande presente que eu recebi do Senhor, que é a própria vida. Todos precisamos de algo que norteie a nossa existência, que responda o porquê que nós estamos aqui. E nós devemos então compreender qual a nossa missão. A primeira coisa que eu quero responder para você, segundo as Escrituras, é que Deus te criou. Você está aqui porque você está debaixo dessa vontade soberana do Senhor, e que se você está aqui, realmente Deus tem um propósito para tudo isso. E segundo a revelação da própria palavra de Deus, você que foi alcançado pelo Evangelho, tem como missão a tarefa de fazer discípulos, de pregar o Evangelho. Não é à toa que servir a Deus e viver para Ele em obediência à sua palavra é chamada de missões. Deus nos confiou uma missão de glorificá-lo, de exaltá-lo, de sermos instrumentos nas suas mãos para alcançarmos outras pessoas, para alcançarmos os outros clipes que estão jogados por aí, para que possam vir ao Senhor e serem usados para o fim que o próprio Deus criou cada um de nós. Aqui está o nosso propósito, o motivo por que estamos aqui, a nossa tarefa maior. Mas a pergunta então que surge é: o que você sabe sobre missões no mundo? Sobre a obra deixada por Jesus para que a sua igreja realizasse em sua companhia, pois assim ele diz lá em Mateus, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Você sabe, será que você realmente tem compreendido que faz parte da sua missão como crente em Cristo, estar envolvido com essa obra que Ele confiou de fazer discípulos de todas as nações? Ou isso nem tem passado pela sua cabeça? Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, chama a atenção dessa igreja para que ela possa estar orando, pelo menos, para que a palavra de Deus se propague, para que essa obra seja realizada. Existem muitos desvios, né, no entendimento sobre missões. Rapidamente eu quero mencionar alguns aqui, que talvez sejam aqueles que são ensinados aí, né, na igreja. Certamente você já ouviu a afirmação de que nós fazemos missões de 3 maneiras: orando, contribuindo e indo, né? E aí é colocado como se fosse uma distinção. Então, se você ora, você não precisa ir. Se você já foi, você não precisa contribuir. E na verdade, nesse caso específico, não é assim que funciona. Vou pegar um exemplo simples, né? O fato de nossa família ter ido servir no campo transcultural. Então nós fomos. Então agora não peço oração que eu não oro mais. Eu já fui, não preciso orar. E nem preciso contribuir. Ou muitas vezes você vê comum na igreja, a pessoa, tem aí um trabalho missionário uma vez por ano na igreja, eu comprei um chaveirinho missionário, pronto, já ajudei missões, não preciso nem orar, não preciso ir. Não é assim que funciona. Todos nós somos chamados para cumprir a missão de fazer discípulos. Para o apóstolo Paulo, essas 3 ações distintas não estão desassociadas uma das outras. Elas são interdependentes. O verdadeiro crente, ou a igreja modelo, é chamada a orar, é chamada a contribuir
e é chamada para ir, para proclamar, para anunciar as verdades do Senhor. Fazer missões, então, irmãos, não se trata de uma escolha, tipo, eu oro, você vai, o outro qualquer lá contribui. Na visão do apóstolo Paulo e na visão bíblica, fazer missões engloba tudo isso. Justamente por isso que Paulo, quando fala aqui aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, sobre o modo correto e como nós devemos agir para com o trabalho missionário, né? Ele diz: orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, como também está acontecendo entre vós. E ele então vai chamar a nossa atenção para o fato de que, infelizmente, nem todo mundo na igreja tem essa visão, né? O verso 2 diz: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo sabia muito bem que ele estava ensinando desde a sua conversão, ele dedicou-se a viver para missões, e desde o início ele se entregou a esta obra como fruto da sua gratidão a Deus e do reconhecimento de que isso pesava sobre ele e sobre todo qualquer cristão. Paulo mesmo vai dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. E quando você vai lá para Atos 9, que trata da conversão de Paulo, logo depois que ele recupera suas forças, diz que ele já foi para as sinagogas ensinando a respeito de Jesus como o Messias. Porque isso é natural, irmãos, na vida do verdadeiro discípulo de Cristo. Falar daquilo que Cristo é, falar daquilo que Cristo fez, falar dos ensinos de Cristo. Isso é natural para aqueles que já foram alcançados pela graça do Senhor. Sendo assim, irmãos, Paulo, conhecedor do assunto, instrumento da revelação de Deus, nos diz como devemos apoiar o trabalho missionário. Esse é o foco do ensino de Paulo aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 3, do verso 1 a 5. Então vamos lá. Como que eu posso, pastor? Eu quero me envolver, eu sou um cristão, eu quero me envolver com a obra missionária, Cristo me alcançou, eu sei que eu posso fazer, eu sei que pesa sobre mim a responsabilidade de fazer discípulos. Então, como que eu vou agir? Como que eu devo apoiar? Como que eu posso ajudar nesse trabalho missionário? A primeira postura que Paulo vai nos apresentar é que você deve orar por isso. Lembremos aí o verso 1 e 2. Finalmente, irmãos, orai por nós. Orai para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E orai para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo pede aqui oração, pelo menos por 3 situações: para que a palavra seja propagada, né? Para que eles continuem fazendo essa obra lá, e para que o trabalho missionário seja preservado dos homens maus, que inclusive estão dentro da igreja e que prejudicam o trabalho missionário. Não são poucas as histórias de escândalos envolvendo a obra missionária. Pessoas que se colocam como obstáculo para a obra missionária. Então a oração de Paulo é nesse sentido: orai por nós para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Paulo então pede oração, primeiro pela própria missão, né? Para que haja crescimento, para que se propague, para que se alastre o Evangelho. Orar para que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, Senhor, que o Senhor traga mais pessoas, que o Evangelho alcance novas pessoas, que a missão que estamos realizando seja de fato abençoada pelo Senhor, ou seja, uma prática de oração constante, para que o avanço do Evangelho seja visto em nosso meio. Irmãos, uma das questões mais importantes para os nossos dias, em especial como igreja do Senhor, é entender que você faz parte da igreja, que você é a igreja, e que você não simplesmente participa. O grande problema hoje, da maioria dos crentes, é que os crentes, eles se colocam como alguém que usufrui do serviço de uma determinada denominação.
pode falar o que for, né? Doutrinariamente é óbvio que nós estamos em caminhos completamente diferentes, mas aquela campanha publicitária de uma dessas igrejas neopentecostais apresentada recentemente, na verdade, apresenta aquilo que deveria ser no coração de todos nós. Eu sou da igreja. Eu não estou, né? Eu sou. Quando você compreender que você é a igreja, e que a obra que o Senhor te colocou é parte da sua responsabilidade, e que você não está aqui simplesmente para usufruir, você não está aqui simplesmente para assistir, você não está aqui para ser, talvez, alvo de algum benefício que essa instituição possa te dar, mas que você faz parte dela, então você vai orar por ela de uma maneira diferente, você vai atuar nela de uma maneira diferente, você vai entender que é um projeto, e que você faz parte desse projeto. Irmãos, sem medo de errar, e que não seja eu julgado, talvez por soberba, não é nada disso, não me entenda dessa forma. Mas não existe, pelo menos 5 projetos, estou sendo generoso, mas não existe em Araraquara 5 projetos semelhantes ao projeto da Igreja Presbiteriana Reformada, de pregar as Sagradas Escrituras na perspectiva de que a Bíblia diz, de pregar o Evangelho todo, a todo homem, a todo tempo. Não temos 5 projetos dessa forma. Pode ter 300 igrejas nessa cidade. Você pode visitar cada uma delas. Infelizmente, hoje as igrejas estão mais preocupadas em agradar o público, em agradar as pessoas que vêm assistir as suas programações, do que moldar o coração, moldar o conhecimento teológico, preparar liderança bíblica para aplicação, para o ensino, para a propagação do Evangelho. Só que se você não entender que você faz parte de um projeto de Deus, que é diferenciado para a nossa cidade, para a nossa região, você vai perder muita bênção. Irmãos, nós somos ligados a uma agência missionária que nasceu com o propósito de plantar igreja nas pequenas cidades da nossa região, em cada cidade da nossa região. E nós temos por trás uma instituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o Presbitério de Araraquara, que é quem aprovou a criação dessa autarquia, dessa agência missionária, e que deveria estar sustentando, apoiando essa agência, mas que não acontece. Não somente porque essa agência, ela bate de frente com na sua profissão de fé, na sua confissão de fé, que ela vai pregar e vai plantar igrejas, não com caráter coaching, não com caráter de entretenimento, não com caráter de manutenção, mas de ensino real das Sagradas Escrituras. E essas igrejas que deveriam apoiar dentro da questão constitucional, não enviam nem os seus representantes para participar das assembleias que decidem a vida missionária da nossa região. Ontem nós tivemos uma assembleia convocada há 1 ano. Essa convocação está convocada há 1 ano, para o cara não ter desculpa de se programar. Que é relembrada, que sempre é chamada a atenção, e você não vê os representantes da igreja. Agora, você vai em várias igrejas que se dizem presbiterianas,
e que você fica lá 3 meses, você já vai ver que de presbiteriano só tem um nome. Porque não entenderam o projeto. E que estão atrás simplesmente de espectadores. Nós não queremos espectadores. Nós não queremos nem membros. Nós queremos discípulos. Essa é a essência da Igreja Presbiteriana Reformada. Membro, meu amigo, você pode ser de qualquer igreja, fazer parte de qualquer instituição. Mas quando você entender que você é discípulo de Jesus, então você vai estar entranhado nesse projeto. Isso aqui é mais seu do que meu, porque na perspectiva da função pastoral, o pastor é da igreja de Cristo. O Senhor pode chamar a qualquer lugar. Mas quando Ele te traz para uma comunidade específica, onde você mora, onde você vive, onde você trabalha, onde você tem a oportunidade de pregar e evangelizar as pessoas, Deus te chama para fazer parte desse programa e não apenas assistir o que essa instituição porventura faz. É isso que Paulo olha para a igreja de Tessalônica e diz: ore como está acontecendo entre vós. Ore para que haja crescimento, como está acontecendo entre vós. Paulo reconhece aquela igreja uma igreja modelo, porque aquela igreja, ela orava pela obra do Senhor, ela se entregava totalmente. A obra do Senhor era a obra dela. Entrou de cabeça, mudou. Quando você vai para a 1 Tessalonicenses, Paulo vai dar graças a Deus por aquela igreja, porque ela tinha o quê? Deixado os ídolos e abraçado totalmente as Sagradas Escrituras. Aquele povo estava vivendo o Evangelho no mais profundo das ações que é possível um verdadeiro crente possuir, quando a palavra de Deus de fato nos impacta e nos molda. Então Paulo diz: olha, continue fazendo o que vocês estão fazendo, porque vocês são modelo. Em relação à obra missionária, ore por nós, para que a missão cresça, para que a palavra propague, para que o Evangelho se alastre em nossa cidade, para que haja aceitação do Evangelho, como também está acontecendo entre vós. Ora, para que aquilo que aconteceu na cidade de Tessalônica, as pessoas abraçando o Evangelho, aconteça em Pitaneiros, aconteça em Viradouro, aconteça em Colina, aconteça nas demais cidades da nossa região que não tem uma igreja com um cunho reformado e com a pregação expositiva das Sagradas Escrituras. Ore para que aconteça como aconteceu com vocês. E ele pede também pelos próprios missionários, né? Se incluindo: orai por mim, né? Orai por nós. Esse nós aqui, Paulo, Silvano e Timóteo, os 3 que assinam a carta e que estavam envolvidos com a pregação do Evangelho. Por ânimo, né? Em qualquer situação, por livramento nas perseguições, quando ele diz: olha, para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos. Irmãos, na igreja vão se levantar algumas pessoas, muitas vezes são perversas e más. E hoje eu estou completando 28 anos da minha profissão de fé, dia 15 de novembro. Nesses 28 anos de vida verdadeiramente cristã, eu já vi muitos homens maus e perversos na igreja. E Paulo pede para a igreja nos livrar desses homens maus e perversos. Porque tem gente que às vezes está dentro da igreja, mas faz mal para a igreja. Porque essas pessoas não estão na igreja para glorificar a Deus e gozá-lo para si. Mas muitas vezes as pessoas estão na igreja
como projeto pessoal de poder, para ter cliente, para ter contato, para simplesmente fazer parte de um nicho seleto de gente do bem, e que muitas vezes, por ser tão crente, é fácil de ser ludibriado. Muitos homens maus e perversos vêm para a igreja do Senhor porque sabem que aqui as pessoas são crédulas. E o cara vem com aqueles jargõezinhos prontos de piedade, meu amigo. Você acha que o cara é crente, e de repente ele te dá o tombo. E aí Paulo fala: ore para Deus nos livrar dessas tranqueiras. Pessoas más, perversas. E você vai reconhecer o verdadeiro crente pela prática de vida no dia a dia, os frutos dele. Não só pelos momentos que nós estamos reunidos na igreja, porque os momentos que nós estamos reunidos na igreja, o cara aqui ele vai ser o santarrão. É no relacionamento do dia a dia. É na responsabilidade do cumprimento das promessas do dia a dia. É nas tratativas que nós temos como irmãos lá fora. E Paulo olha para a igreja e fala: ore para Deus nos livrar dos homens perversos e maus. É desse modo que você tem que se posicionar para se envolver com a obra missionária, orando pela igreja, orando pelos missionários, orando para que Deus esteja conduzindo a propagação do Evangelho e livrando os verdadeiros crentes nas perseguições. Vamos caminhar mais um pouco aqui, irmãos. Do verso 3 e 4, nós vemos que a segunda postura que você tem que ter para se envolver na obra missionária, né, como você vai atuar aí, além da oração, você tem que agir. Não só através da oração, mas também através da ação. No verso 3 e 4, ele vai dizer assim: todavia, o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis, presta atenção agora, praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Veja que o verbo aqui, praticar. Aquele povo estava orando, mas aquele povo estava praticando. E praticando o que? As coisas que vos ordenamos, ou seja, o ensinamento das Sagradas Escrituras, da verdade, da sã doutrina, daquilo que agradava a Deus. E ele fala: olha, vocês estão praticando e continue, não para nunca. Lembra lá da grande comissão? Eis que estou convosco até a consumação, todos os dias, até a consumação. Enquanto você estiver em vida, meu amigo, você tem que estar envolvido com a obra do Senhor. Você tem que estar praticando e continuando a praticar. Eu já servi por um ano lá no ministério, agora é o seguinte, sabe, eu vou ficar agora só assistindo, só ouvindo. Na obra do Senhor não existe férias e não existe aposentadoria. Você só para de trabalhar na igreja militante o dia que você é levado para a igreja triunfante. Ou, traduzindo, depois que você morreu. Você só para de servir ao Senhor na igreja militante, na igreja que está militando no dia a dia, no momento que você for promovido para a igreja triunfante.
para a igreja que já está no céu, ou seja, no dia que você morre. Aí você não precisa fazer mais nada não. Mas até lá, mesmo que os seus dias sejam passados com um leito de hospital, meu amigo, vai ter enfermeiro lá te assistindo. Talvez você esteja lá nesses dias finais do leito de morte justamente para falar para esse enfermeiro, para falar para esse médico, para falar do técnico, para falar, seja quem quer que seja, o visitante, do acompanhante do lado. Deus tem os seus meios, mas você não deve deixar de atuar na obra do Senhor enquanto você estiver praticando as coisas que vos ordenamos e também continuareis a fazê-las. Paulo exige primeiro uma ação com fidelidade na prática, praticando as coisas que vos ordenamos. Não é praticando aquilo que está na sua cabeça, não, mas é praticando aquilo, como Paulo, como apóstolo, como aquele que estava trazendo inclusive a revelação de Deus, a vontade de Deus, e apresentando a Sagrada Escritura, é praticando aquilo que eu estou apontando nas Escrituras para você fazer, que é o que ele tratou no capítulo 2, do verso 13 ao verso 16. Quer ver o verso 17? Dá uma lembradinha comigo. Console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Essa boa palavra é justamente a Sagrada Escritura. Então você vai praticar, irmãos, aquilo que ele te ensinou, ou seja, aquilo que a palavra de Deus te ensina. Então, Paulo exige uma ação com fidelidade. Veja que ele reforça aí que o Senhor é fiel e que, verso 4, nós também temos confiança em vós e quem? No Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que nos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Então Paulo exige uma ação com fidelidade na prática cristã no Senhor, como ele havia ordenado. E aí essa sequência, né, praticando e também continuareis a fazê-las, demonstra que são ações da prática cristã com constância, com dedicação permanente. Não é para fazer uma vez só. Eu já falei de Jesus para uma pessoa, e essa pessoa se converteu, ótimo, já tive o meu fruto, já preguei o evangelho uma vez na vida, acabou. Você vai praticar e vai continuar praticando. Eu agi com fidelidade essa semana com o Senhor, então agora eu posso viver como eu quero. Não, meu amigo, todos os seus dias até o fim. É uma constância, uma dedicação permanente. Como que você vai apoiar o trabalho missionário? Através da oração, através da ação. Não interromper a prática, praticando aquilo que nos ordenamos e continuando a fazer algo constante. É isso que o próprio Deus espera de você. Caminhando aí para o terceiro ponto, o verso 5, o último verso, diz que você vai se envolver, vai participar da obra missionária através da oração, através da ação, e aquilo que eu chamo aqui, através do seu envolvimento. E aqui eu faço uma distinção, que envolvimento é muito mais do que um simples compromisso, irmãos. Hoje eu estou usando bastante das ilustrações, eu não gosto muito de usar a analogia do sermão, porque geralmente vocês lembram só da historinha e esquecem do texto bíblico, né? Mas, vamos lá, existe uma história que simboliza a diferença entre o compromisso e o envolvimento. Você conhece ela, certamente já ouviu. É o combinado da galinha e do porco. Lembra da história? A galinha e o porco conversando resolveram que iam fazer um lanche. E a galinha falou assim: eu dou o ovo. E perguntou para o porco: você vai dar o bacon? Envolvimento, você vai oferecer algo que é seu, mas que não te traz dano, não exige sacrifício. Agora, envolvimento, meu amigo, é dar o bacon. E para o porco dar o bacon, você sabe o que ele tem que fazer, né? Exige sacrifício. O que Paulo está falando para nós
para sermos discípulos, modelos, como os crentes de Tessalônica, é vivermos a obra missionária com oração, com ação e envolvidos de corpo e alma. Veja aí o que diz o verso de 1 e 5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós sabemos que o próprio Deus é quem age em nós e por nós, né? É Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. E até para eu me envolver com a sua obra, eu preciso da atuação dele em minha vida. Mas quando Ele me conduz ao seu amor e à constância de Cristo, eu vou viver para Deus e vou viver para Cristo. Mesmo que isso exija de mim um sacrifício, uma entrega total. Jesus, irmãos, se entregou totalmente para pagar pelo seu e pelo meu pecado. Ele não foi pela metade. Ele não fez só uma partezinha. Ele cumpriu rigorosamente o plano da salvação. Ele se entregou na cruz do Calvário de um modo horrendo, com um sofrimento terrível, para nos garantir a salvação, a certeza da vida eterna, não por nossas obras, mas pela graça. Eu não sei quanto a você, mas eu não consigo imaginar uma demonstração de gratidão da minha parte a esse Senhor que morreu por mim, se não me envolvendo plenamente, completamente, totalmente com o seu amor e com a sua constância. Se a obra de Cristo não te constrange a se entregar totalmente, você não entendeu nada. Talvez você ainda esteja pensando que a salvação é pelos seus próprios méritos e que aquilo que você faz já é muito, e é mais do que suficiente para ser salvo. Lamento dizer, não é assim que funciona. Jesus te salvou independente das suas obras, mas Ele te salvou para as boas obras. Boas obras estas que Ele espera que você faça, não para alcançar a salvação, mas porque a salvação já foi aplicada na sua vida. Irmãos, um sacrifício enorme exige uma retribuição, uma gratidão, um reconhecimento na mesma proporção. Porque senão você vai ser mal agradecido. E é por isso que Paulo então mostra que a igreja, para continuar sendo modelo, ela precisava estar envolvida completamente com amor, com a constância de Cristo, com coração na obra, com coração nas coisas de Deus. E a oração de Paulo em relação a eles é que o Senhor conduza o vosso coração a essa realidade. Eu posso agir sem me envolver, mas Deus quer muito mais do que simplesmente uma ação. Paulo espera que nós nos envolvamos com o amor de Deus. O próprio Deus conduz o nosso coração ao seu amor. E aqui nós temos o propósito da missão. Estar no centro desse amor de Deus. E Paulo espera que nós nos envolvamos segundo o exemplo de Cristo. Que Deus me conduza o meu coração à constância de Cristo, ao exemplo dele, ao fato de que ele foi até o fim, que ele não vacilou, porque os seus olhos estavam fitos num projeto. Ele não foi volúvel, mas foi até o fim, até a cruz, até a morte. Se você quer ser um crente padrão, um crente modelo,
Não pode existir no meio do caminho. Mas você tem que estar envolvido com a obra do Senhor até o fim, segundo o exemplo do próprio Cristo. Aqui nós temos então um modelo para missões. Prática de oração, prática de ação, na palavra, na sã doutrina, e um envolvimento pleno, perfeito, completo, a exemplo do próprio modelo que o Senhor Jesus Cristo nos deu, sendo obediente e obediente até a morte na cruz. Concluindo, irmãos, como cristãos, pesa sobre nós a responsabilidade em fazer missões. Fomos chamados para isso. Este é o nosso propósito, a razão da nossa existência e do chamado do Senhor. Crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e anunciá-lo como tal a todos os seres humanos. A nossa tarefa não pode ser superficial nem parcial. Pelo contrário, deve ser como um exemplo de Cristo. Completa. Devemos saber que cada cristão individualmente deve apoiar o trabalho missionário de um modo interdependente, em união com os demais irmãos, os demais cristãos, orando, contribuindo, indo, agindo, se envolvendo. Afinal, fomos criados para a glória de Deus, para exaltar o seu nome por meio da obediência à sua palavra. Nós somos chamados para servir a missão que Ele nos outorgou de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, irmãos, não existe outra coisa a fazer senão cumprir a missão. E que Deus nos ajude. Amém? Sinta-se Igreja Presbiteriana Reformada. Esse é um projeto que Deus colocou nas nossas mãos. Isso não é um projeto de um indivíduo ou de um grupo. É um projeto nosso. E tem muita coisa em jogo aqui. Inclusive, a propagação do verdadeiro Evangelho em meio a tantas igrejas que já foram ludibriadas e enganadas pela besta que emerge da terra, que tem a aparência de cordeiro, mas o ensino, infelizmente, vem da boca do dragão. Que Deus nos fortaleça. Amém?